sabia, mas eu amo pregar a palavra de Deus. Eu amo ensinar. E Deus gerou isso no meu coração, essa vontade, e eu estou aqui. E também hoje é dia dos professores. Parabéns para todos nós, né? Meus irmãos, hoje estamos na lição 3. Tem por título: O verdadeiro discípulo de Cristo exerce o seu chamado. Mas para os irmãos poderem compreender melhor, eu vou começar a falar um pouco da lição 1, que é o título: O verdadeiro discípulo anda na verdade. Essa terceira carta de João, ele vem falar de 3 pessoas que tem lá, na igreja da Ásia Menor: Gaio, Demétrio e o Diótrefes. Gaio e Demétrio são os cristãos fiéis. Então, meus irmãos, se você vê um irmão aqui na igreja, em qualquer lugar por aí, nossa, esse irmão, você é irmão mesmo? É, irmão. Isso é desde lá atrás, já existia isso aí. Desde lá atrás. Na igreja tem o joio e o trigo. E quando os irmãos sabem que tem isso, não fica abalado com as coisas que vê no nosso meio cristão. Porque nós somos um povo que vai morar no céu em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém? Nós vamos. E Deus é tão bom, que deixa crescer o joio junto com o trigo. Mas na hora certa, ele vai arrancar o joio e o trigo. Então, meus irmãos, o irmão Gaio era um líder de uma igreja da Ásia. Ele era um obreiro hospitaleiro e oferecia abrigo aos missionários. Sabe aquele irmão que nem parece que é aqui da terra, tanto que o irmão é abençoado? Só falta ter asa igual anjo? É esse cara. Esse cara era uma bênção. Outro que era uma bênção era Demétrio. Por quê? Ele procurava construir ao contrário do Diótrefes, que só sabia destruir. Ele colocava Deus no centro da sua vida. Meu irmão, quando você coloca Deus no centro da sua vida financeira, familiar, meus irmãos, tudo, quando você coloca Deus na sua vida muda. Um exemplo disso no Velho Testamento é o Obed-Edom. Chegou, colocou a arca na sala, no centro da vida. Você quer um casamento abençoado? Coloca Deus na sua vida. Aí vai ser um cordão de 3 dobras. É mais resistente para arrebentar. Colocando Jesus, não arrebenta de jeito de maneira. Só que como tem Gaio e Demétrio, tem também o filho do diabo, que era o Diótrefes. Não obedecia, nem respeitava o apóstolo João. Olha para você ver. Não respeitava, não era qualquer não. Ele não respeitava, era o apóstolo João. Aquele amigo íntimo de Jesus. Tinha a multidão, tinha os 70, tinha os 12 e tinha os 3. Que era quem? Igreja. Quem que era mais íntimo de Jesus? Quem que eram os 3 mais íntimos de Jesus? Mãe. No barquinho. Um dos 3 mais íntimos, e mesmo esse cara aqui não respeitava ele. Ele era obstinado, teimoso, renitente, inflexível. Falava que não devia, causava mágoa entre os irmãos, conflito. Isso aí desde lá atrás, meus irmãos. Então, nosso irmão fez isso. Meu irmão era lá de trás, tinha isso. Um exemplo, antes disso, eram os filhos de Eli. 2 lá pelo diabo. E era para ser exemplo da nação, mas não queria andar conforme a palavra de Deus. Não queria andar. Mas teve uma consequência, né? Então, voltando para cá. Então, tinha 3: Gaio e Demétrio, que era uma bênção. E o Diótrefes só faltava ter chifre rápido. Então, não se espante quando você vê o irmão assim: meu irmão, mas ele fez isso, fez aquilo. Uai, tem que ter. Por quê? Jesus para ele se arrepender, para mudar os caminhos, para não ir para o inferno. Isso é amor. Aleluia. E na lição 2, aprendemos o quê? Servir. Meus irmãos, se o próprio Jesus lavou os pés fedorentos dos discípulos, quem dirá nós? Quem dirá nós? Não servir o irmão, não fazer, não vou fazer isso porque eu sou assim, disfarçado, eu tenho um cargo
lugar. Não, irmão. Jesus, o próprio Deus, veio aqui e lavou o pé dos discípulos que nem tinham aqueles pés. O povo andava na sujeira, no barro, no meio do esterco, na rua, e lavou o pé. E enxugou ainda. Se Jesus serviu, então vamos servir com amor também. Amém? Aleluia. E quando você fala amém, você fala que assim seja, viu? Você está concordando. É muito sério você falar amém. Pode falar, meu Fred. Lembrando que naquela época lá, para quem não conhece um pouquinho sobre o solo de Jerusalém, ele parece um fubá, um fumazinho. Então, assim, muito suor, né? Com esse fubá no pé, então o que não sobra, né? É verdade. Não tinha asfalto, né? Então vamos lá. Introdução. O apóstolo João adverte que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4,8. Ele não apenas sente amor, ele é o próprio amor. Esta é a sua natureza. Por isso seus filhos também devem amar. O senhor fala assim, eu conheço a Deus, mas não consigo amar. Então você não conhece a Deus. Ou você está mentindo, ou a Bíblia está mentindo. Eu vou na Bíblia. Não é só falar. Cadê as obras desse amor? Cadê o perdão? Cadê? Tópico 1. O amor de Deus. João mostra que o amor é mais que sentimento. É uma pessoa, Deus. Nele reside toda a benevolência. Em Salmos 136 diz assim: aleluia. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Esse é o nosso Deus. Misericórdias, Lucas 1,50 diz assim: e a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que temem. Então, meus irmãos, geração em geração, o nosso Deus é misericordioso. Em Miqueias 7,18 diz assim: quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que passa por cima da rebelião do restante da sua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade. Meus irmãos, olha o tanto que somos falhos, meus irmãos. Tanto tempo que nós ficamos no mundo lá, e Deus esperando. A gente se reconciliar e saber falar assim: não, Jesus, eu aceito o Senhor. Eu aceito. Eu estou aqui. Eu era um filho pródigo, perdido lá. Meus irmãos, eu acho uma graça demais. Toda vez que eu vim aqui, gente, é eu mesmo aqui. Bonitinho assim. Meus irmãos, nós éramos, sabe igual quem? Endemoniado de Ganareno. Perturbado da Silva. Andava rasgado assim, era mais olha que eu. Até ganhei esse texto de irmã Jéssica. Ô, irmã Jéssica, amei demais, viu? Obrigado, Deus abençoe. Quando eu for pregar lá na África, eu vou usar ela, tá? Tá bom. Aleluia, obrigado, irmã Jéssica. Nós éramos, meus irmãos, esse endemoniado de Gadareno. Mas Deus foi lá só para isso e tirou os demônios que não era bom. E colocou roupa no homem. E fica assim: eu estou me arrumando, Pai, na casa de Deus. Olha que graça. Eu sempre quis ter uma calça poste, hoje eu tenho. Olha que bênção, meus irmãos. Olha que bênção. Gente, nós éramos endemoniados de Gadareno, que Deus transformou. E hoje estamos aqui, arrumadinho, firmes, pregando a palavra de Deus. Olha que bênção. Meus irmãos, eu sei que eu pareço repetitivo em relação a isso, mas eu acho uma graça tão grande. De onde que Deus me tirou e hoje eu estou aqui pregando a palavra de Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, é amor demais. Aleluia. 1.1. Fruto do Espírito. Em Gálatas 5,22, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. O amor, meus irmãos, produz tudo isso aqui. Tudo que está aqui falando é fruto. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então, meus irmãos, quem tem o amor de Cristo? Aqui. Ele revela esses frutos. Às vezes pode ser
um, pode ser outro, mas a pessoa está buscando a Deus para poder manifestar todos esses aqui. Porque Deus vai nos transformando de glória em glória, de glória em glória. Ô Jesus, me ajuda a ter mais paciência. Ô Jesus, me ajuda a perdoar mais. Me ajuda a amar mais o meu irmão. Pede para Ele que Ele te dá. Pede para Ele. Meus irmãos, nosso Jesus é tão bom que Ele faz igual quando uma criança começa a estudar. Não vai colocar lá para ela uma raiz quadrada, multiplicação, valor de pi. Não. Vem cá, aprendeu a ler? A, B, C, D. Agora vamos lá. 1 mais 1, 2 mais 2. Deus é tão bom que Ele pega na nossa mãozinha, ó, e vai caminhando, e vai nos transformando. Por quê? Somos humanos, meus irmãos, somos falhos. Mas Ele, com a sua benignidade, com o seu amor, pega na mão e vai nos transformando de glória em glória. Amém? Aleluia. Ou seja, é o amor divino produzido pela terceira pessoa da Trindade. Sendo assim, podemos adquirir esse amor e manifestá-lo graciosamente quando estamos em Jesus. João 15,5 diz assim: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Meus irmãos, nós não merecemos nada. É tudo pela graça de Deus. Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos que foram enxertados nele. Olha que honra! Nós, gentios, não somos de Israel, descendentes, somos descendentes de Abraão pela fé. Aleluia! Eu quero fazer essa acompanhamento aqui, eu vou falando com os irmãos e vou lendo o que está aqui na revista. Amém? O termo fruto vem do grego carpos. Alguns significados são aquele que se origina ou vem de algo, ou aquilo que é produzido pela energia inerente de um organismo vivo. Os filhos de Deus só podem produzir o que vem dele. Então, meus irmãos, quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós vamos produzir esses frutos. Quando a pessoa é cheia de diabo, ela vai produzir os frutos do pai dela, que é o diabo. E o nosso inimigo, meus irmãos, não é aquela pessoa preocupada, não. É o Satanás que está no corpo dela. Se o seu marido faz algo ruim com você, ou sua esposa, seus filhos, não é ele, não é ela, é o cão que está no corpo deles. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra espíritos e potestades. Amém? Não venha bater no seu marido para te beber, não. Ora para Deus arrancar o álcool da vida dele. Não é por força e por violência, não. E sim pela palavra de Deus. 1.2. Jamais acaba. Deus Em Isaías 40:28 diz assim: não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, é inescrutável o seu entendimento. Quando eu era lá do mundo, eu pensava assim, né? Eu tinha esse entendimento. Não, eu não vou pedir para Deus uma coisa simples, não. Porque tem tantas pessoas aí com câncer, morrendo, passando fome. Eu vou pedir para Deus uma coisa assim tão simples. Meus irmãos, Ele é Deus. Ele não é homem. Ele não vai gastar as forças dele, ele vai ficar sem forças, não. Ele é Deus Todo-Poderoso. Ele é nosso Pai. Nós somos filhos amados. Os irmãos que é pai sabem. A sua filha pede que você faça algo junto, você tem o prazer de fazer algo para ela. Porque você é pai. Quem dirá Deus? Então você me escuta muito e ele fala assim, ele olha, meus irmãos, até para Deus preparar a vaga que ele vai estacionar numa sombra. Olha que graça, meus irmãos. Eu não vou importunar Deus com isso, não. Vai ser pensar. Mas eu vou importunar meu Deus com isso. Porque Ele é meu Pai. Nós que somos pais, que somos maus, sabemos dar coisas boas para os nossos filhos. Imagina Deus. Imagina Deus. Enquanto mais nós pedimos, temos mais intimidade com Deus. Meus irmãos, nós que somos salvos e limpios pelo sangue de Jesus, Deus está assim conosco. Não pense que o seu Deus está irado com você, não. A ira dele foi sobre Jesus. Sobre Jesus. Mas nós não. Ele é o Pai.
Mas tem gente que fica correndo de Deus, pensando que Deus vai parecer com uma espada de fogo assim, para a cabeça. Que Deus é esse? Deus é um ditador? Ele é um Deus e nosso Pai. Outra coisa, Ele tem pensamentos bons a nossos respeitos. Fala assim, mas eu errei tanto, irmão. Mas tanto. Ficou lá para trás. Nem ele, nem para quem tirava assim. É porque Deus tem amnésia? Não. É porque Ele não se lembra. E quando Ele fala, está falado. Aleluia. Ponto 3. É destinado a todos. Gaio amava os irmãos e os estranhos, deixando esse amor visível por suas atitudes, como a de recebê-las e cuidar delas. Isso era claro para a igreja, como deve ser. Aleluia. O discípulo de Cristo que não ama a todos não conhece a Deus. Quem ama indistintamente, aleluia. Um discípulo de Cristo que não ama a todos não conhece a Deus. Fala em João 4:8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é o amor. A força de um verdadeiro discípulo não está na função que ocupa, mas no amor que demonstra sem acepções. Então, meus irmãos, aquele que ama, esse eu amo, esse eu não vou amar. Esse eu não gosto, esse eu não gosto. Não. É lógico, as pessoas que a gente difícil chegar perto, né? Mas tem que amar essas pessoas também. Tem que amar. Entre os 12 tinha um que traz Jesus, e Jesus não escolheu ele. No dia da ceia estava lá junto. Quem dirá nós? Independente, meus irmãos, sem as mesmas pessoas, nós temos que amar. Porque como que eu me diz que sou cristão, sendo que eu sou uma pessoa perversa, ruim, magoada, rixoso? Como? Como que eu vou atrair as pessoas para Cristo? Não, se for para ser crente igual eu morei, eu quero não. Ele é pior que eu, mais cheio de diabo que eu, como? Mas com amor, nós conseguimos atrair as pessoas. Rapaz, aquele irmão lá era ruim, viu? Mas agora está uma bênção. O que foi? O que tem lá naquele lugar ali? É Deus que transformou. Nós temos, meus irmãos, temos que ser um exemplo. Temos que espalhar o amor. Aquele que ama deve amar a todos como Deus ensina, manda e faz. O amor é mais do que um sentimento, é uma ação e deve nascer do Espírito Santo. Quem ama, nessa medida, obedece à fonte do amor, que é Deus, né? Aleluia. O dom de amor. 2. O termo dom em grego é dória, que significa dádiva, presente. O amor, o maior presente que o homem recebeu foi Jesus. João diz que o Filho de Deus foi dado de presente ao mundo por um amor divino, cuja dimensão é indefinida, sendo descrito como de tal maneira. Isso aqui é o versículo que eu mais gosto. João 3,6. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos, o principal motivo que Jesus veio não foi só para levar nos infernos, numa vida miserável, assim, desgraçada, igual nós tínhamos, não. Não foi. Foi para nos livrar da ira que vai vir sobre o mundo. Nós não temos que temer diabo nenhum, meus irmãos. Nós temos que temer só aquele que pode ou levar para o céu ou jogar no inferno. Então, a única maneira de Deus aplacar a ira foi mandando o seu Filho, Jesus Cristo, para nos salvar. Então, toda a ira dele foi sobre ele. Então, hoje, Cristo nos representa, porque nós estamos ligados nele. E com isso, Deus muda a nossa vida, salva, cura, liberta, dá uma vida abençoada. E de brinde ainda nos livra do inferno e vai nos dar uma casa no céu, igual cantou aquela música. Olha que bênção, meus irmãos. E a nossa parte é o quê? Crer e confessar e seguir a Cristo. Essa é a nossa parte, nossa, que trabalhamos. Né? Meus irmãos, é só crer e falar e crer no coração, confessar uma
dificuldade, meus irmãos? Tem dificuldade nisso? Não tem. Muitos ficam assim, pensando que é difícil. Mas não, difícil é ser escravo do diabo, isso é difícil. Quem aqui já foi, sabe como é que é. Uma vida miserável e não tem mais importante, não tem a paz que excede todo entendimento. E nós podemos estar passando por mil tribulações, mas nós temos paz no nosso coração. Porque essa paz não é uma paz barata, essa paz é Cristo. Aleluia, glória a Deus. Que Deus maravilhoso. Jesus é esse dom, o presente do amor de Deus que recebemos sem merecer. Meus irmãos, nós não merecemos. Nós não merecemos. Ninguém consegue obedecer a lei para poder ser abençoado. Não consegue. São 613. 613. Quem consegue obedecer isso tudo? Quem? E outro lado, se você tem casos que você não cumpre um, você não cumpre nada. Se você não cumprir um, você pode às vezes até morrer. Mas Jesus veio e cumpriu a lei no nosso lugar. Ele pagou o preço por nós. 1 João, Romanos 5,8 diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Meus irmãos, lá na cruz, Deus virou as costas para Cristo para abrir os braços para nós. Ele fez uma troca. Isso que é amor. Amor é só falar. Deus ama e nos provou entregando Jesus, o seu único filho, para morrer em nosso lugar. Faz pergunta. E o que nós fazemos com esse amor tão grande que Deus nos deu? Às vezes você não vai querer suportar o irmão, ou no serviço, ou alguém. Mas irmãos, olha que amor. Então nós somos laçados com laços de amor. E por isso que hoje nós somos uma nova pessoa. Porque esse texto diz: mas Deus amou tanto quanto eu, que eu posso fazer para agradar o meu Pai? Ele fala: ama o seu próximo continente. Essa é a nossa situação. Aleluia. 2.1: liberta o homem do pecado. O amor de Deus foi a razão para que o pecador recebesse um presente diretamente do céu. Jesus. Ele foi prometido tão logo houve a queda no Éden. Em Gênesis 3,15 diz assim. Glória a Deus. Gênesis 3,15. E porém desarte entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3, versículo 15. E a promessa salvadora foi cumprida com o anúncio do anjo a jovem Maria, e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus 1, 21 diz assim: e darás luz ao filho, chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus subiu em uma cruz para nós não descermos ao inferno. A melhor definição de amor não está nos funcionários, e sim no Calvário. Então Jesus sofreu, foi crucificado, foi humilhado, chicoteado, cuspido, para nós não irmos para o inferno. Então o que Jesus fez tem explicação. Aleluia. Em palavras, que amor é esse? Que nos resgatou. 2.2. Constrange o amor à santidade. Paulo diz que o amor de Deus constrange o homem. 2 Coríntios 5,14 diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos nós assim, que se morreu por todos, logo todos morreram. Então, Cristo morreu, então nós morremos para esse mundo e seguimos a Cristo. E vamos ter uma vida de santidade. Santidade quer dizer uma vida separada. No Velho Testamento, quando eles separaram o vaso, nós somos um vaso separado para a obra de Deus, para podermos transbordar na vida dos irmãos. Isso é santidade.
Etimologicamente, a palavra constranger no grego significa pressionar por todos os lados, e no latim, apertar, ligar, estar fortemente unido. Assim, entendemos que se trata de um amor dado a nós para nos proteger, corrigir e nos fazer viver em novidade de vida, porque o passado do pecado ficou para trás. 2 Coríntios 5,17 diz assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, meus irmãos, o que ficou passado, eu falo só para testemunho. Eu não falo do passado para ficar lambendo ferida, igual o povo no deserto, lá falando assim, no Egito tinha cebola, carne, não. Meus irmãos, o passado já era para lá. Ficou para lá e ele já perdoou. E nos transformou numa nova vida. Nos lavou com o seu precioso sangue. E hoje nós seguimos a Cristo e fazemos o ID, pregando a palavra de Deus. Esse amor não foi em vão. Esse amor é Cristo, que nos transforma a cada dia. Nós vamos seguir a Cristo até Ele voltar em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Os irmãos creem nisso? Amém. Glória a Deus. 3 João 1,10 diz assim. 3 João, versículo 10. Pois, se eu for, trarei às memórias as obras que Ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isso, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los, e os lança fora da igreja. Glória a Deus. 2.2, né? Diotrófes não apresentava transformação de caráter. Suas acusações feitas contra João não eram apenas tolices sem base, mas premeditalmente maliciosas e malignas, por não praticar o amor em vez de reproduzir o caráter de Deus. Ele manifestava a face de Satanás. Então, meus irmãos, aqui era um crente que não era crente de Deus, levantando algo sobre João. Ali perto da igreja de Patelagem, uma igreja muito grande, e os vice-pastores lá levantou contra o pastor, falando que o pastor estava com mulherzada, que tinha roubo, que tinha filho, isso, aquilo. Meus irmãos, olha para você ver, e a pessoa o pastor lá era uma bênção, e o pastor morreu levando isso, e sendo que depois descobriram que foi tudo armação. Meus irmãos, olha que seriedade, colocar no juízo de Deus. Quando alguém fala de nós, não é nós que vamos nos vingar, é Deus que nos justifica. Foi algo muito sério, marcou muitas pessoas lá no tempo de lá. Eu conheci uma irmã de lá, disse: olha, foi triste, viu? Foi triste, mas Deus mostrou a verdade que o pastor não fez nada com isso. É o tal do Diótrefes que também está lá. 2.3. Ordena-nos amar. É por causa do amor que devemos amar, porque o amor procede de Deus. 1 João 4,7 diz assim: amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, se você ama, meu irmão, você é nascido de Deus, porque é só com Cristo que nós podemos amar. Paulo termina 1 Coríntios 13 dizendo que apenas a fé, a esperança e o amor permanecerão, mas o maior deles é o amor. Jesus diz que, depois de amar a Deus sobre todas as coisas, devemos amar ao nosso próximo. Há uma ordem divina para amar, e a todos os discípulos de Cristo não resta outra opção, pois como Cristo amou, devemos amar, dando a vida pelas suas ovelhas. Foi o amor manifesto por Gaio e Demétrio que chamou a atenção do apóstolo João. Que contraste com a atitude desleixada de Diótrefes, que só pensava em si mesmo. Quem ama como Deus ordenou, mostra a obediência a Ele. O pregador das ruas de Wesley diz: faça todo o bem que puder, por todos os meios que puder, de todas as maneiras que puder, em todos os lugares que puder, em